aula, não é o último dia letivo, o último dia letivo na semana que vem, mas a semana que vem eu vou abrir a sala só para fazer um exercício final e tirar dúvida, tá? Então, realmente, o que a gente vai ter de novidade de teoria, né? Na verdade, falta só, vamos dizer assim, fazer um finzinho da teoria e fazer uns 3 exercícios. Esses 3 exercícios seriam nossos 3 exercícios finais e já vão dar todo o respaldo que vocês precisam para fazer a lista, tá? Repetir aí tudo de novo para aparecer no vídeo, caso alguém tenha faltado, só vá assistir a gravação e tal. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Só lembrando vocês que esse vídeo provavelmente vai para o YouTube. Então, se vocês abrirem o microfone e falarem, a voz de vocês vai aparecer lá. Vai ficar público lá no meu canal do YouTube. Podem ficar à vontade, abrir o microfone na hora que vocês quiserem, tá? Só avisando que vai aparecer. Se não, se alguém puder, não quiser aparecer a voz, me avisa aí no chat. Ó, estamos te ouvindo sim, pode começar, ok? Tá? Me deem esse ok, se vocês puderem, para a gente começar, tá bom? Então, vamos ver aí onde é que a gente parou. Só eu revisar aqui rapidinho. O que a gente fez a semana passada? Foi operações na forma trigonométrica, né? Eu terminei aqui um exercício com números quebrados, porque eu falei que podiam aparecer. Ensinei aqui você aplicar a distributiva. Nós vamos fazer algo parecido hoje de novo, tá? Mas foram operações na forma trigonométrica. E a gente falou, o que você fizer com os complexos, você faz com os módulos. Então, multiplicou Z1 por Z2, multiplica os módulos. E os argumentos você soma, isso na multiplicação, tá? O módulo vai sofrer exatamente a mesma operação que o complexo. E o argumento, um jeito que eu gosto de lembrar, ele vai sofrer uma operação menos poderosa, mas no mesmo sentido. Vamos dizer assim, multiplicou, aumenta. Os argumentos serão somados. A soma também é um aumento, mas um aumento menos poderoso que a multiplicação. Fizemos exemplo aí com os números. Mesmo raciocínio para divisão. A operação que eu for fazer entre os complexos, eu vou fazer com os módulos. Se eu for dividir Z1 por Z2, eu vou dividir Rho1 por Rho2. Se eu fosse dividir Z2 por Z1, Rho2 por Rho1, tá? E a divisão é uma diminuição rápida. Uma diminuição não tão rápida eu faria com os argumentos, ó. Uma diminuição não tão poderosa igual uma divisão, é uma subtração, ó. Como eu estou dividindo Z1 por Z2, eu vou subtrair θ1 de θ2, tanto no cosseno quanto no seno. Fizemos um exemplo aí. E falamos também da potenciação na forma trigonométrica, tá? Aí o expoente vai ser um número real. Para ficar mais fácil, vai ser um número natural, geralmente, tá? Para não complicar a vida de vocês. Mas poderia ser um número real qualquer, tá? É claro que aí não seria se fosse um número quebrado, né? Seria uma raiz, se fosse um expoente fração, né? Z elevado ao meio, na verdade, é a raiz quadrada de Z. Então, na verdade, eu pus aqui pertencente aos reais, mas vai ser pertencente aos naturais, se a gente for ver bem, tá? Mesmo raciocínio também, a operação que você for fazer com o Z, você faz com o Rho. Quero elevar Z a N. Então, eu vou elevar Rho a N também, certo? E aí, lá dentro, eu multiplico, porque a potenciação não é uma multiplicação mais rápida. O expoente não significa quantas vezes eu estou multiplicando. Aqui eu elevo a N, lá dentro do seno e do cosseno, eu multiplico o argumento por N. Então, essa fórmula da potenciação aí, né? Pegando a forma trigonométrica, Z igual Rho cossim. Lembra que eu falo sim para você lembrar que o I está multiplicando o seno. Quando você quiser levar Z a um N qualquer, para fazer mais rápido na forma trigonométrica, a gente vai ver que fica bem mais rápido. Eu já gravei um vídeo disso para vocês, para os alunos que vieram tirar dúvidas, acho que eles repassaram para todos, não sei como é que foi. Mas, de qualquer maneira, se você não recebeu esse vídeo, que eu enviei para todo mundo, você vai ver hoje aqui, tá? A aplicação prática dessa fórmula que não deu tempo da gente fazer a semana passada. Mas é basicamente isso, você vai elevar um N qualquer, eleva o Rho, que é o módulo, ao N, e multiplica o argumento, tanto dentro do seno quanto do cosseno, por esse mesmo N, que é o expoente. Essa é a primeira fórmula de Moivre, tá? A gente escreve Moivre aí. Bom, aí é que a gente chegou a fazer um exemplo numérico, e vamos fazer mais um que faltou fazer a semana passada. Mais fácil ainda, hein, pessoal? Vou fazer ele direto aqui, ó. Nem terminamos ainda de revisar tudo que a gente já fez, mas vamos fazer. Na verdade, ele não é tão mais fácil. Por quê? Porque ele é número quebrado. Então, ele vai precisar de calculadora, tá? Mas tudo bem, vamos fazer. Ó, a semana passada, olha o que a gente fez. A gente queria levar esse número aqui, que já foi dado na forma trigonométrica, à quinta. Olha o que eu fiz. Elevei o módulo à quinta e multipliquei o argumento, tanto dentro do cosseno quanto dentro do seno, por 5. Mesmíssimo raciocínio eu vou usar aqui, ó. Z quadrado vai ficar como? Z quadrado vai ficar, vou até fazer para vocês de outra cor. Vou copiar o complexo, que se alguém estiver copiando, não copia ainda não, espera eu terminar, tá?
Se bem que a distância ninguém copia, mas enfim, esse ano, se tudo der certo, né, a gente não sabe como é que vai ficar, as coisas estão nessa de abre e fecha, mas caso volte, voltar fazendo a lousa. Então, percebam que eu só copiei o complexo, ó. Z quadrado igual isso aqui. Z quadrado não é isso aqui que eu escrevi em branco. O que eu escrevi em branco é só o Z. Então, como que eu faço realmente o que é o Z aqui virar o Z quadrado? Ao expoente que o Z está elevado, eu elevo o módulo, e o argumento, ó, dentro do cosseno e do seno, eu vou multiplicar o argumento por esse mesmo número que está no expoente. Se o expoente é 2, então eu vou multiplicar o ângulo do argumento por 2. Aí agora sim, ó. Aí, portanto, z quadrado fica sendo 5 ao quadrado, 25. Cosseno de quem? 70 vezes 2 vai dar 140. Cosseno, 140. Mais i seno, 70 vezes 2, 140. Ó, pessoal, como eu já dei na forma trigonométrica o número, nada me impede de dar a resposta também na forma trigonométrica. Isso aí a gente não fez aula passada, porque já tinha feito um, foi só para refrescar a memória de vocês aí. Claro que com o número quebrado, se você fosse voltar para a forma algébrica, esse número aí, depois de fazer a operação, aí você teria que jogar ele numa calculadora. Seno de 70, cosseno de 70, seno de 140, seno de 140, cosseno de 140, nada disso é notável, né? Então, ou eu te dou no enunciado ou você joga numa calculadora. Mas eu achei que fazia mais sentido aí para combinar com matérias de eletrônica e tal, que às vezes vai ter um ângulo ali de defasagem em tensão e corrente quebrado, né? Achei que seria mais interessante para vocês trazer essa ideia aí de números quebrados. Agora, eu já animei aí para frente a parte nova que a gente vai ver, então, e já animei isso aqui também, quer dizer, já está com a animação, eu não vou precisar escrever, eu só vou apertando e o escrito já vai aparecendo, eu perdi um tempo, perdi entre aspas, né, fazendo isso hoje à tarde para a gente conseguir mais rápido. Qual que seria a vantagem de eu fazer z à oitava passar para a forma trigonométrica e depois voltar para a forma algébrica? Porque olha só, olha a diferença de enunciado, olha esses dois exercícios. O exemplo 7A que a gente fez a aula passada e o exemplo 7B. Os dois já foram dados na forma trigonométrica. Então, eu já sabia quem era módulo, já sabia quem era argumento. Ao expoente que eu quis elevar o Z, eu elevei o módulo, né, ao mesmo expoente, elevei o módulo ao mesmo expoente que o Z, que eu queria que o Z fosse elevado, e multipliquei o argumento também por este mesmo número que estava lá naquele expoente. No caso, expoente 5, ó, 3 à quinta e o argumento multiplicado por 5. No exemplo de baixo, o expoente 2, o módulo, né, ao quadrado elevado a 2, a segunda potência, e o argumento simplesmente multiplicado por 2. Agora, e se eu dou assim? Se eu dou na forma... Espera aí que o Teams travou aqui o meu computador. Se eu dou na forma algébrica, o que dá vontade da gente fazer, pessoal? Vou até mostrar para vocês. Dá vontade da gente fazer isso aqui, ó. Se eu quero, porque, ó, veja que o complexo é 1 mais raiz de 3 e eu quero elevar esse complexo à oitava. Então, o que eu quero, na verdade, é 1 mais raiz de 3 à oitava. Né? Aí teve um pessoal que veio me perguntar dúvida e errou completamente. Fez isso aqui como se fosse, sei lá, como se não tivesse o i e tal. E tudo bem vocês errarem. Estou aqui para isso mesmo, para corrigir esses erros. Não estou nem criticando a pessoa, estou realmente usando como exemplo. Olha o que vai acontecer. Você vai ter que fazer 8 vezes uma potência que tem uma soma ali dentro que é como se fossem letras. Você não pode somar o 1 mais raiz de 3i como se ele fosse um número normal. Ele é um número assim, zoado, né? Um número que como se fosse um 1 mais x, como se fosse a mais b. Então, o que você teria que fazer para resolver essa conta? Pegar 2 a 2, ó, porque 2 a 2 aqui na elevado à oitava é como se fosse o quê? Isso vezes isso é como se fosse o quê? 1 mais raiz de 3i ao quadrado, ó. Isso aqui é exatamente isso aqui, ó. E os 4 são. Como é que você resolve operação desse tipo aqui? Quadrado da soma de dois termos. Você faz o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo é raiz de 3i, é zoado mesmo, não tem problema, mais o quadrado do segundo. Aí você vai elevar aqui raiz de 3 ao quadrado, e i também ao quadrado, lembra? O quadrado de um produto é só elevar os dois ao quadrado, e beleza. Aqui é o 1 ao quadrado, vai ficar 1 mesmo, aqui vai ficar 2 raiz de 3i, esse daria para você abrir. Esse ficaria menos 3 no fim da história, que você pode somar com o inicial ali, mas eu nem vou continuar desenvolvendo isso. E beleza, terminei de desenvolver, mas aí depois você tem ainda mais 4 fatores igual ele para multiplicar. E aí você vai ter que ficar abrindo cada vez mais, e isso vai complicar a sua vida. Porque beleza, depois você tem 2 tal,
Depende do exemplo, é mais fácil, né? Claro, se tiver uma calculadora na mão, se vocês precisarem disso aí e estiver fazendo atividade em casa, você joga na internet, calculadora de complexo, você digita essa expressão, ela já te dá o resultado final. Mas para você fazer na mão isso, eu não acho que compense. Eu acho que a chance de errar conta aí é muito grande, são umas contas muito chatas. E vocês vão ver que, por incrível que pareça, na forma trigonométrica fica mais simples. E nós vamos fazer isso agora, eu já deixei pronto para a gente conseguir ver mais coisa nessa nossa última aula. Então, transformando a forma trigonométrica, esse complexo aí, antes de elevar a oitava, vocês vão ver que desse jeito é mais fácil do que fazendo a forma algébrica. Pelo menos você faz menos contas. Talvez você tenha que pensar um pouco mais, mas é bom. É um exercício para você usar a forma trigonométrica, caso você precise na sua disciplina lá nas várias disciplinas do curso, nas disciplinas técnicas do curso de eletrotécnica. Eu mesmo, para mecatrônica, eu dou disciplina, assim, vamos dizer, entre aspas, de tapa-buraco, que é a matemática, e dou disciplinas técnicas também, porque eu sou da área de mecânica. Então, eu consigo conversar com a disciplina de matemática, de física, com a minha disciplina da área técnica, né? Agora, aqui eu não dou elétrica, eu não sou da elétrica. Então, eu procuro puxar exemplos aí para vocês, né? Então, quer dizer, talvez o que eu esteja falando aqui não seja como o pessoal usa lá, mas, conversando com os professores, eu sei que eles precisam de forma trigonométrica e essa é uma boa forma de exercitar vocês. Então, a primeira coisa, eu vou passar o Z para a forma trigonométrica. Para isso, eu vou obter o módulo. Como é que eu obtenho o módulo? Ó, saiu uma animação errada lá. Eu pego a parte real, que é quem não multiplica o i, e a parte imaginária, que é quem multiplica o i. Eleva os dois ao quadrado, soma e tira a raiz. Basicamente, o 1 é o a, né? E o raiz de 3 é b. Então, a quadrado mais b quadrado tira a raiz. Essa fórmula a gente usou várias vezes. Aí, quando você eleva 1 ao quadrado, continua 1. Agora, quando você leva uma raiz ao quadrado, a raiz some e fica só o número que está embaixo. Eu estou falando dessa raizinha de dentro aqui. 1 mais 3 é 4 e raiz de 4. Repara aqui do lado esquerdo, só estou copiando o rho e estou fazendo a operação de fato aí do lado direito do igual. 1 mais 3 é 4 e raiz de 4 é 2. Beleza, próximo passo. Achar o argumento. Cosseno. Achamos o rho já, é o a, que é a parte real, sobre rho. Então, o cosseno aqui é meio. Seno é o b, que é a parte imaginária, sobre rho. Essas três fórmulas aqui, ó, essa aqui eu só não escrevi o a quadrado mais b quadrado e tirei a raiz, mas a gente já viu ela, né? Essa aqui eu estou escrevendo de novo a sobre rho, b sobre rho, porque ela é mais chatinha de lembrar. Eu acho que a quadrado mais b quadrado tira a raiz, todo mundo lembrou, por isso que eu nem escrevi aqui. Então, cosseno é a sobre rho, seno é b sobre rho, a parte real, b parte imaginária. Então, o rho é 2, cosseno é meio, seno é raiz de 3 sobre 2. Quem que é esse cara? É o 60. O cara que tem o seno, raiz de 3 sobre 2, e o cosseno é meio, é o 60. Eu não vou refazer a tabelinha que eu já fiz 1000 vezes aí com vocês, ó. Volta aqui. Aqui no exercício do dia a gente tinha feito 30, mas ó, seno raiz de 3 sobre 2 e cosseno meio é o 60. Quem tem o seno raiz de 3 sobre 2 e quem tem o cosseno meio é o 60. Ah, André, mas não pode ser um dos parentes? Poderia. Quem pensou nisso aí poderia ser muito bem, inclusive. Poderia ser um dos parentes, mas os dois são positivos. Se os dois são positivos, é primeiro quadrante. Então, é um dos daqueles ângulos entre 0 e 90, tá? Então, o ângulo que é 60, eu posso escrever o Z na forma trigonométrica, porque eu tenho módulo e argumento. Tá vendo? Ó, o rho, que é o 2, fica fora, e dentro do parênteses, cosseno mais seno do argumento que eu acabei de achar. André, precisa passar o 60 para... Eu falei forma trigonométrica num vídeo que eu mandei para vocês tirar dúvida, é porque eu quis dizer para radianos, tá? Na hora de falar, deu um bug no meu cérebro, eu falei bobagem, tá? Então essa é a forma trigonométrica. Não, aqui não, no caso desse exercício não precisa passar para radianos, porque a gente não quer elevar o Z à oitava. Ó, isso que eu escrevi aí é Z à oitava? Não, eu fiz igual eu fiz lá. Porque agora, ó, depois que eu transformei na forma trigonométrica, virou um exercício igual aos outros dois que eu já mostrei. Você vai pegar essa forma trigonométrica, ó, vai copiar o complexo na forma trigonométrica, já tem uns parênteses sobrando aí, vocês já imaginam por quê, né? Porque, ó, se eu quero levar Z à oitava, o que eu vou fazer? Elevar o 2 à oitava e multiplicar o argumento, faltou um parênteses do lado de lá, e multiplicar o argumento, cada argumento, tanto dentro do cosseno quanto do seno, por 8 também, tá? Por 8 também. É isso que você faz. Você eleva o módulo à mesma potência e esse número, que é o expoente da potência, você multiplica ele pelo argumento, dentro do cosseno e dentro do seno. Fazendo as contas aí, 2 oitavo, 256, 8 vezes 60, 480. Achei. Só que como o enunciado me perguntou na forma algébrica, provavelmente ele vai querer que eu escreva na forma algébrica. Você tem uma calculadora, você taca esse 480 na calculadora, vê se ela está em graus, né? Porque se ela estiver em radianos, você pode se lascar.
Vê se ela está em graus, você taca ele na calculadora e acabou. E se você não tem uma calculadora? Se depois do curso técnico você vai prestar um Enem, uma coisa assim, você se depara com seno e com cosseno de 480. Fala, putz, André, não é muito grande esse número. Não, não é não. Se está entre 360 e 720, você consegue raciocinar facilmente, porque você ainda está na segunda volta do ciclo trigonométrico. Como assim, André? Segunda volta? Do que você está falando? Ó, sem sono em pé, com sono deitado. Esse é o ciclo trigonométrico, certo? Se você der uma volta, ó, a gente já fez isso, fiz isso no vídeo Tira Dúvida, mas eu vou fazer de novo. Do zero, você sai do zero, chega no 90, aí você chega aqui no 180, do 180 no 270, tô fazendo em azul, ó, voltei aqui para o 360. Essa é a minha primeira volta no ciclo trigonométrico. E a segunda volta, como é que ela seria? Vou fazer em vermelho. Você vai sair do 360, vai somar mais 90, não vou nem fazer a conta, vai somar aqui mais 90, vai somar aqui mais 90, vai somar aqui mais 90. Quer dizer, você andou mais 360. Você deu mais uma volta. Cada volta é 360 graus. Então, na segunda volta, você vai chegar no 720, que é o dobro de 360. O 480 está aí no meio. Ele já passou do 360, mas ele ainda não chegou no 720. Uai, então vamos ver, ó. Se ele ainda não chegou no 720, vamos ver quanto falta para ele chegar no 720, que a gente vê em que posição que ele está, ó. 0 menos 0 é 0. 12, é impressão aqui, né? Menos 8 é 4. A conta vocês fazem aí do jeito de vocês. Esse ângulo, 480, ele é equivalente ao 240, ó. Porque ele falta 240... Não, desculpa. Ele não é equivalente ao 240. Ele falta 240 para chegar no 720. Um outro jeito melhor ainda, ó, é subtrair 360 dele, que ali o que falta 240 por 720, você pode errar. Melhor você pegar o ângulo que você quer e subtrair o 360 dele. 0, 2, 1. Então quer dizer que ele passou 120 do 360. Quer dizer que você deu a primeira volta que está em azul e não completou a segunda volta que está em vermelho. Você passou quanto? 120 do 360. Então ele vai estar nessa posição aqui, ó. Porque se abriu o ângulo depois na segunda volta, 120 graus. Ele vai coincidir com a posição do 120. Só que esse cara aqui, como você está na segunda volta, ou seja, na bolinha vermelha, já é o 480. Ah, não entendi, André. 480 não é somar 120 com 360. Eu não tirei esse 360 aqui do nada, porque eu quis que eu fiz essa subtração. Essa aqui eu fiz só para dar uma ideia, nem precisava ela, esquece ela, tá? Então 480 menos 360 é 120. Então quer dizer que o 480 passou o 120 do 360. Então, ó, vamos fazer de novo. Pensando agora só na primeira volta, ó. Não vou nem marcar quem é seno, quem é cosseno, a gente já sabe e a gente vai também aproveitar o desenho de cima. Até porque esse de baixo ficou mais torto ainda, ficou o eixo em pé ficou no lugar errado. Mas tudo bem, ó. Primeira volta, ela é azul. Girou, passou no 180, no 90, no 180, no 270, voltou para o 360. Se eu somar mais 120 no 360, dá o 480, não dá? Então quer dizer que o 480 passa 120 do 360. Então aqui, na segunda volta, eu já vou partir do 360. Vou partir do 360 e parar aqui, ó. Parar aqui, na verdade ele é um pouco mais para cima, né? Parar aqui, passar dos 120 graus do início, que agora é 360, eu chego no 480. Então ele está na mesma posição do 120. Ele vai vai ter os mesmos seno e cosseno do 120. Que se você pensar, é um dos parentes do 60, porque ele falta 60 para chegar aqui no 180. Então ele vai bater no seno e no cosseno de 60, que a gente acabou de calcular ali anteriormente. Só que, então, né? E lembra que o 60 tem cosseno meio, no eixo do cosseno o 60 bate no meio, no eixo do seno o 60 bate no raiz de 3 sobre 2. Aqui não ficou muito certinho na posição 60 graus, não. Eu deitei muito ele, tá? Se você desenhar certinho aí, faltando 60 graus por 180, vou fazer aqui para você um terceiro e último desenho. A bola ficou torta, mas não tem problema. Se você fizesse aqui na posição mais certinho do 60, você ia ver que ele ia bater aqui no eixo do cosseno bem na metade, ou seja, no meio, e aqui mais alto, que seria o raiz de 3 sobre 2 no eixo do seno. Então o seno aqui, ó, raiz de 3 sobre 2, porque é um parente do 60, e o cosseno é meio. Só que cuidado com os sinais, ó, porque no cosseno ele bate no eixo negativo do cosseno, e no seno no eixo positivo mesmo, ó. Por isso, ó, que o sinal de menos está colocado aqui. Tá bom?
assim que eu achei o 480, vendo, subtraindo de 360, para ver o quanto ele passou. Ele passou 120, então ele tá na mesma posição, ele tem o mesmo seno e o mesmo cosseno 120, que são o seno e cosseno do 60, você só tem que ver que o 120 vai cair na parte negativa do eixo do cosseno, na parte positiva do eixo do seno. Então, ele vai ter esse valor aí, tá? Eu vou apagar esses desenhos, pessoal, e depois para mandar para vocês, eu faço só um ciclo trigonométrico. Eu fiz uma conta aqui em cima que não precisava, fiz um monte de ciclo, eu vou fazer um só, e só essa conta de menos de baixo. Assim, quando vocês forem estudar, só lendo, vocês não se confundem, tá? Mas eu vou fazer, pra vocês verem de onde eu tirei esses valores de menos meia raiz de 3 sobre 2, antes de mandar para vocês, tá bom? Aí você vai aplicar a distributiva, ó, 256 vezes meia, 256 dividido por 2, que é 128. 256 vezes raiz de 3 sobre 2, você pode simplificar também, manter o raiz de 3, simplifica o 256 com 2, vai dar 128. Então, o que era negativo ficou menos 128, o que era positivo ficou mais 128, mas no positivo, além de dividir por 2, você está multiplicando pela raiz de 3, então mantém ali, né? Claro, você está multiplicando pelo i também, então o i também fica ali. Eu só troquei o i de posição, que a ordem dos fatores não altera o produto. Então, o complexo z à oitava tem a igual a 128 e b como A menos 128 e B mais 128 raiz de 3, tá? Justificado pelo desenho ali, que eu vou refazer. Falar, André, mas eu tive que pensar num puta troço aí de trigonometria, eu ainda acho mais fácil fazer os 4 aí. Fica à vontade. Eu fiz esse X por um motivo muito simples, porque é mais fácil errar conta. Mas se realmente você enroscar na trigonometria, não vale a pena, tá? Não vale a pena. Isso que eu estou mostrando, né? Se você souber a trigonometria, eu demorei para fazer, que eu tive que explicar a trigonometria, mas eu já batei o olho nesse 480, farei um rabisquinho ali no canto e já saberia quem é o seno e cosseno. Então, para mim, fica mais fácil esse e menos chance de errar conta. Por quê? Porque é só passar para a forma trigonométrica, que é rapidinho, elevar a oitava e, né, tentando justificar aí o porquê fazer assim, tá? Porque oitava ainda é um expoente baixo, dá para você fazer na mão. Mas e se fosse 20? Se fosse 30 o expoente? Se fosse 35 o expoente? É mais fácil você elevar um único número a 35 e multiplicar os argumentos por 35 do que fazer elevado a 35 na mão. Talvez meu argumento aqui foi... Meu argumento não amplo, tá? A minha argumentação, pronto, aqui tenha sido fraca. Talvez a oitava vale a pena fazer na mão, porque tem esse pega aí do 480. Eu sei que muita gente se enrolou nisso. Qualquer coisa, assiste o vídeo de novo, numa velocidade mais alta, ou até mais devagar, para você ver certinho, acompanhar as contas que eu fiz, né? Eu vou fazer de novo aqui no canto de um modo mais limpo, só para mandar para vocês, mas a chance de errar a conta é cada vez menor. Né, então, mesmo a minha argumentação com a oitava sendo um pouco fraca, vamos dizer assim, com expoentes maiores, cada vez vai ficando mais difícil fazer algebricamente. Se você tem o pega da trigonometria, você consegue fazer a forma trigonométrica rápido. Agora, olha para mim. Se não precisasse voltar para a forma algébrica, não tinha esse pega. Isso a gente já fez 1 milhão de vezes. Esse 2 foi fácil de obter. Esse 60 foi fácil de obter. Aí eu só elevo a oitava e multiplico. Elevo 2 à oitava e multiplico o argumento por 8. Se eu não pedir no enunciado, passa a operação e volte na forma algébrica, é que aqui eu estou dando aula, então eu estou seguindo uma regra. Se eu der o z na forma algébrica, eu dou a resposta na forma algébrica. Se eu der o z, volta mais um pouco, na forma trigonométrica, eu dou a resposta na forma trigonométrica, tá? Mas imagina que você não precisasse voltar para a forma algébrica. Ou você simplesmente não precisasse pensar na trigonometria, você batia o cosseno aí na calculadora. Pô, é mais fácil fazer aqui do que ficar fazendo aquele expoente 8 vezes, porque aqui você tem como bater um cosseno de 480 e um seno de 480 na calculadora. Aqui, lá, ou seja, aqui na potência, aí você vai ter que fazer na mão, meu amigo, essas distributivas aí. Senão a chance de você se lascar é grande. Ou você vai para o computador. Mas se você está numa prova, você pode usar calculadora, mas computador não. Então, né, o voltar para a forma algébrica aí deu trabalho, porque eu expliquei e fiz na mão. Se você tiver uma calculadora em graus, ela já vai te dar o cosseno de 480 e o seno de 480 automaticamente. Só que a calculadora vai te dar 0,5 no lugar de 1 sobre 2, que é o mesmo número, e 0,86, que dá para arredondar para 0,87 por causa da casa que está depois do 6, que é o mesmo número que raiz de 3 sobre 2, tá? Mas aí você faz da forma como você quiser. Eu só estou mostrando que esse aqui, ó, o 480, ele vai estar na mesma posição que um dos parentes de um dos notáveis, no caso 120, que é parente do 60. Eu vou refazer o desenho ali
para mandar para vocês, tá? Claro, talvez para a oitava, repetindo pela última vez, talvez ainda seja mais fácil fazer a mão, prestando atenção para não errar a conta. Mas eu acho mais fácil aqui. Depois que você passou para a forma trigonométrica, você vai elevar 2 à oitava. E não aqui 1 mais raiz de 3. Você vai multiplicar 60 por 8. E não fazer várias vezes 1 mais raiz de 3 ao quadrado, depois o que der ao quadrado, depois o que der ao quadrado de novo, como seria dessa outra forma aqui, tá? Mas fiquem à vontade. O importante, na minha disciplina, vocês têm que ver o que eu pedi no enunciado e fazer conforme o que eu fiz no enunciado. E espero que ajude vocês aí no curso técnico de vocês. E quem for depois do técnico fazer um Enem, uma coisa assim, espero que as dicas de trigonometria ajudem também, porque complexos não cai muito, mas trigonometria cai. Estudar complexo é uma forma aí de estar estudando a trigonometria também para o Enem da vida, para uma prova assim, tá bom? Aí, pessoal, eu trouxe um exercício extra que eu também já deixei animado. Eu não gosto, por mim eu faria tudo à mão, né? Mas, pela questão do tempo, para nossa aula render, né? Cortaram aí, a gente teve muito feriado de segunda, ainda cortaram o final do trimestre. Falei, vou fazer para os meninos, nem que fique mais rápido, a aula vai estar gravada, qualquer coisa depois eles reassistem, né? Para ajudar vocês na lista. Imagina você passar um número quebrado desse para a forma trigonométrica. Se ele te dá aí, ó, 1,7 mais 4,7i, quer que você escreva na forma trigonométrica? Parece mais complicado, né? Mas você tem uma calculadora na sua mão, então você vai usar a fórmula. Rho não é igual a ao quadrado mais b quadrado e tira a raiz da soma inteira? Então você vai elevar 1,7 ou 4,7 ao quadrado e tirar a raiz da soma inteira. Depois que você fizer na calculadora essa conta, 1,7 ao quadrado mais 4,7 ao quadrado, você vai obter 24,98. Na calculadora também, você vai tirar a raiz disso aí, vai dar 4,99999, que eu já arredondei para 5, tá? Então, o módulo você vai ver. Se você fizer com calma essa conta na calculadora, cuidado aí para não errar, tá? Faz 1,7 ao quadrado, soma 4,7 ao quadrado, depois você aperta a raiz, ENS, se você tem uma calculadora científica aí. Se você tem no celular, toma mais cuidado ainda, tá? Porque às vezes você vai ter que anotar o número para fazer, a calculadora do celular é mais chata, ou eu que não sei mexer nela. Mas, enfim, você consegue fazer. Elevou 1,7 ao quadrado, somou com 4,7 ao quadrado, deu 24,98. Bateu na calculadora a raiz de 24,98, vai dar... Isso é quase 25, né? Então dá para a gente arredondar para 5, tá? Então o meu módulo deu 5. Vamos ver o argumento. O argumento é parte imaginária, que é quem multiplica o i, sobre o módulo, que é 5. Então 4,7 sobre 5, que dá 0,94. O argumento também vai usar, né? Peraí. O argumento também eu vou usar a calculadora. Como que eu faço essa conta na calculadora? O próximo slide vai estar explicando exatamente isso para vocês não terem problema, tá? Se for a calculadora científica, tem até foto. Na do celular, muda um pouco. Então, qualquer dúvida, vocês venham perguntar para mim que eu vou ajudando vocês chegarem nisso aí pela do celular, que é mais complicado, tá? Mas aí é só você apertar na científica aqui. Deixa eu ver se ela vai aparecer. Deixa eu ver se ela vai aparecer aqui. Na científica, vocês vão apertar uma tecla que chama Shift, tá? É o Shift aqui, que ela está aqui no cantinho. E aí, quando você for no seno, aqui embaixo, ele já vai fazer o seno a menos 1. Então, tinha dado 0,94. O que eu vou fazer? Eu vou digitar Shift seno, que na calculadora é sim. Aí, ó, vai aparecer aqui, a minha iluminação tá ruim. Vai aparecer, não sei se dá para ver aí, seno a menos 1. Depois eu mostro para vocês. Aqui está no próximo slide, ó. Você digita 0,94. Ele vai te dar o ângulo que eu já deixei pronto ali, tá? Tem o próximo slide, tá só explicando como é que faz isso aí. Então, o módulo a gente já tinha achado, não mudou nada, é o argumento. 4,7 sobre 5 deu 0,94. Se você fizer o inverso do seno, na calculadora, você consegue tirar que o ângulo que tem seno 0,94 é 70,05. Se você fizer por cosseno, tem que bater, tá? Você vai ver como é uma aproximação, são números com vírgulas, não vai dar exatamente igual, mas vai dar próximo. Cosseno é a parte real, que é 1,7 sobre o módulo que nós calculamos, que é 5, dá 0,34. Se eu fizer o inverso do cosseno e apertar 0,34 e apertar igual na calculadora, ele vai te dar o ângulo que tem cosseno 0,34, que é 70,12. Mas aí você lembra que é uma aproximação. Esses números já começaram quebrados. Então, cada conta que você faz vai multiplicando o erro. Então, uma excelente aproximação para esses dois resultados que você tem, porque lembra que o argumento do complexo é o mesmo. Você só tira o seno e o cosseno de fórmulas diferentes, né? Porque muda, o mesmo ângulo tem seno e cossenos diferentes, a não ser que seja o 45, ou algum parente do 45, né? Se você desconsiderar o sinal. Senão é só o 45 e o 225. E os que vão cair na mesma posição que eles nas várias voltas que você pode dar no ciclo trigonométrico.
Não vou complicar a vida de vocês, não. A gente vai dar uma ou duas, igual eu expliquei no exemplo anterior. Qualquer dúvida também, vocês vêm me perguntar. O nosso tempo de disciplina aí foi muito curto, né? Para a gente abordar várias voltas na circunferência trigonométrica, ia dar só um nó na cabeça de vocês. Então, eu nem falei lá em trigonometria. Eu falei, quando precisar em complexo, a gente comenta. Bom, eu falei sim, mentira. Na aula de onda eu falei, mas falei assim, mais por cima, só para explicar o significado da onda. Bom, então uma excelente aproximação para isso é θ igual a 70. θ igual a 70 e ρ igual a 5. Acabou. Achei os dois, ó, eu escrevo o meu complexo com aqueles números todos zoados, você não contava, né? Que ia dar um complexo tão redondinho. 5 cosseno de 70 mais y seno de 70. Tá certo, André? Tá, porque com esses números quebrados, você vai chegar numa aproximação. Então, por que não aproximar, já que é 49999, aproximar para 5? Já que é 70 e um pouquinho, e 70 e pouquinho no outro, já não aproximar para 70. Tanto que se você fizer o contrário, você vai voltar na sua forma algébrica certinho. Faz depois aí na sua calculadora, ó, 5 vezes cosseno de 70, vai dar 1,7 e uns quebrados. Faz aí também depois 5 vezes seno de 70, vai dar 4,7 aproximadamente, tá? Então você vai ver que vai dar certinho aí a sua parte imaginária, que é 5 seno de 70, vai dar 4,7. Sua parte real, que é 5 cosseno de 70, vai dar 1,7, tá? Ah, então por que fazer isso, André? Não sei, não sei. Na matemática, precisa aprender forma trigonométrica e forma algébrica. Agora, na parte técnica aí do curso de vocês, aí vocês têm que ver com os professores de elétrica. Quando eu peguei essa disciplina para dar, eles me falaram que era importante falar disso aí, tá? Aí, pessoal, só mostrar isso aqui e a gente já vai para a segunda parte da aula. Então é isso aqui, ó, isso que eu estava tentando mostrar na calculadora, que não deu certo lá na hora. Como que eu acho o ângulo que tem o seno 0,94? Porque era isso que eu precisava, o seno era 0,94. Tem que apertar seno menos 1 de 94 na científica. Como que eu acho o ângulo que o cosseno é 0,34? Tem que apertar cosseno menos 1 de 34 na científica. Ó, os resultados que eu achei lá, 70,05, 70,12. E o caminho está aqui, ó. Para os dois é mesmo, aperta o shift, aperta o que se quer, seno ou cosseno, o seno está em inglês, tá? Aqui não é sim, por causa do i não, igual eu brinco, aqui é sim porque a calculadora é em inglês, tá? Vai aparecer sim a menos 1, por exemplo, apertando sim, aqui embaixo, ó, eu já fiz aqui embaixo no quadrado verde, no retângulo verde, pro cosseno a menos 1, porque isso aqui, ó, é o seno inverso. Se eu digitar um número, eu vou estar digitando um seno, e essa coisa estranha aqui, seno a menos 1, vai na calculadora, vai estar me dando o ângulo que tem aquele seno. Então, se eu apertar sim a menos 1 de meio, vai me dar o 30. Se eu apertar sim a menos 1 de raiz de 3 sobre 2, vai me dar o 60, tá? Já é o inverso. Isso aqui é justamente procurar o ângulo que tem o seno tal. Então, olha o que eu fiz, ó. Veja aqui a foto da calculadora e o retângulo laranja. Depois vocês fazem para o cosseno. Eu vou fazer para o seno aqui, que senão a gente não vai terminar esse assunto, né? Ó. Então, você aperta o Shift, que é essa tecla na científica. Aperta o que se quer, seno ou cosseno. Como 0,94 era um seno, eu aperto seno. Como tá com o Shift apertado, ó, ele já vai aparecer esse amarelinho que está em cima, que é seno a menos 1. E o seno que eu tirei é 94. Então, eu digito o valor do seno, que é 94. Aperta igual e a calculadora vai calcular o ângulo que tem esse seno. Ideia igualzinha para o cosseno. Depois vocês leem aí e fazem, tá? Eu vou parar aqui só um minutinho. Só um minutinho. Se o Teams deixar. Ah, tá. E vou também tomar uma água aqui. É 1 minuto mesmo, pessoal. Vou fechar a câmera e a gente já retorna, tá? 1 minuto mesmo. Não vou nem parar a gravação. Na verdade, foi menos de 1 minuto, né? Então é isso, pessoal. Operações aí na forma trigonométrica. A gente viu já duas coisas em uma só. Revisamos, aplicamos, na verdade, a fórmula da potência na forma trigonométrica e aplicamos aqui também o raciocínio de passar um número bem quebrado para a forma trigonométrica. Não tem jeito, você vai precisar da calculadora. Eu já tinha feito um exercício assim, que misturou as duas coisas. Misturou número quebrado e potência? Não, não. Eu fiz só um parecido com o de potência. Esse de número quebrado eu ainda não tinha feito. Então fica aí feito para vocês. Caso... Ah, não, aquele lá deu uma misturada.
Aqui lá deu uma misturada nos dois assuntos, sim, porque era 3 e 4 os números que o pessoal veio me perguntar. Então, agora vocês teriam aí já conhecimento para fazer aquele exercício, que ele tanto tinha que passar para uma forma trigonométrica antes de fazer a potência, e ao passar para a forma trigonométrica, ele não dava redondinho, ele dava um quebrado, um pouco menos quebrado que esse, mas dava. Você já tem o vídeo lá, que eu ajudei a colega de vocês, acho que ela repassou para todo mundo, mas aí vocês teriam conhecimento, dado em duas coisas separadas, para fazer um único exercício da lista, tá? Como fazer números quebrados ou números que não vão dar arcos notáveis, passar eles para a forma trigonométrica. E como passar para a forma trigonométrica e aplicar a fórmula de Moivre, né, que é a potenciação na forma trigonométrica, tá? Agora a gente entra num exemplo final nosso, que é radiciação na forma trigonométrica. Eu chamei essa aula aí, seria a nossa última aula, depois vai ficar faltando um exercício extra aí, de coisa mais quebrada e tal, de dica, que eu acho que eu até já fiz para vocês lá, é um exercício parecido com o da lista, mas em todo caso eu faço ele a semana que vem, se eu achar que é o mesmo, se eu conferir aqui, porque eu não olhei isso com tanta atenção, eu achar que é o mesmo que eu já fiz para a aluna, eu acho que ela repassou para todo mundo, se eu achar que é o mesmo, eu abro a sala só para tirar dúvida mesmo, tá? Então, pessoal, último assunto, tá? Retomando, o que a gente viu hoje? Aplicação da potência na forma trigonométrica, quando a forma trigonométrica já é dada, e a aplicação da potência quando quando ele dá na forma algébrica, eu tenho que passar para a forma trigonométrica e depois aplicar a potência. No fim, foi a aplicação da mesma fórmula. E de brinde aí, eu fiz, já deixei feito, na verdade, com animação e tal, para a gente poder ir mais rápido. Fiz que você tinha um número bem quebrado na forma algébrica, e aí a gente foi trabalhando ele para passar para a forma trigonométrica, saiu um número redondo na forma trigonométrica. Agora, último assunto, que é a segunda fórmula de Moivre. A segunda fórmula de Moivre, a gente já viu na aula passada, é essa fórmula aqui da raiz. Mas a gente só a gente só apresentou ela. A gente não sabe usar ela, e ela é a fórmula mais feia que a gente tem. Então agora vamos ver com calma o que seria a radiciação na forma trigonométrica e vamos ver através de um exemplo. Raízes complexas de um número, tá? Imagina o seguinte, sem pensar em números complexos, no conjunto dos números reais. É isso que significa esse no conjunto R, esse R estilizado, né? Todas as letras maiúsculas que representam conjuntos numéricos, elas são estilizadas. Então vou fazer só um quadradinho aqui, né? Porque eu já mostrei nessa disciplina, mas só relembrando, os naturais, por exemplo, são representados por um N maiúsculo. Né? Os naturais são aqueles que são inteiros, são positivos, inclui o zero, mas é um N estilizado. Os inteiros, a gente já viu também, são representados por um Z maiúsculo, estilizado também. Os racionais por um Q maiúsculo, estilizado também. Os irracionais, né, são representados por um I maiúsculo, estilizado também, assim como os reais e os complexos. Quem está dentro de quem? O que é o que? Eu não vou retomar agora, tá? A gente já viu isso aí. Qualquer dúvida, vocês reassistam a aula, ou só voltem aí na apresentação do slide, que eu acho que vocês vão lembrar, e qualquer coisa vocês vão me perguntar, tá? Então são letras maiúsculas, é um N maiúsculo, é um Z maiúsculo, é um Q maiúsculo, é um I maiúsculo, é um R maiúsculo, é um C maiúsculo, mas estilizado, tá? Tem gente que faz o C maiúsculo direto assim. Eu mesmo às vezes faço, tá? Mas as outras letras é mais difícil. Elas são realmente bem estilizadas mesmo, tá? Então, dentro do conjunto dos números reais, se eu for calcular a raiz cúbica de menos 1, ela vai dar menos 1 mesmo. Porque o que é uma raiz quadrada? Uma raiz quadrada é um número que elevado ao quadrado vai dar aquilo. Aquilo o quê? Ó, observação 2. O que é a raiz quadrada de 16? É um número que se eu elevar ao quadrado vai dar 16. Raiz quadrada é um número que se eu elevar ao quadrado vai dar quem está dentro da raiz. Né? Raiz de 9. A raiz de 9 é um número que elevado ao quadrado vai dar 3. E a raiz cúbica? A raiz cúbica, gente, é um número que elevado ao cubo vai dar aquele cara. Por exemplo, quem que é a raiz cúbica de 8? Esse não é tão direto. Ó. A raiz cúbica tem que ter um 3zinho, tá? Não é igual a raiz quadrada, que eu não preciso por nada. A raiz cúbica de 8 é 2. Se eu multiplicar 2 vezes 2, dá 4. Se eu multiplicar por 2 de novo, que é o cubo, 2 vezes 2 vezes 2 é 2 ao cubo, vai dar 8. Então, a raiz cúbica de 8 é 2. Claro que isso aqui é bom você saber já isso de cabeça, mas se você não souber ela certinho, não tem problema não. Só retomando o que é o conceito da raiz cúbica, tá? Então, a raiz cúbica de menos 1 é menos 1 mesmo. Tem uma regra na potenciação que se você tem expoente ímpar, você copia o sinal da base, se você tem expoente par, o resultado sempre é positivo. Mas você não precisa pensar nessa regra não. Vamos mais fácil, ó.
Raiz cúbica de menos 1 é menos 1 mesmo? Olha por quê. Isso aqui é o menos 1 ao cubo, concorda? Menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1. Estou pondo parênteses aí, só para você saber que, que não é conta de menos, que o sinal de menos está aí só para mostrar que é um 1 negativo, tá? Isso é menos 1 ao cubo, é o menos 1 multiplicado por ele mesmo 3 vezes. E olha só, regra de sinal na multiplicação. Menos com menos dá mais. Então, esse par vai dar mais 1. Só que mais 1 vezes menos 1 vai inverter o sinal do mais 1, né? Sempre que eu multiplico por menos 1, inverte o sinal. Ou de outro jeito, ó. Sinais iguais na multiplicação, resultado positivo. Então, o produto desses dois vai dar um resultado positivo. Mas produtos sinais diferentes, ou seja, o produto desse mais 1 azul, que é resultado dessa primeira multiplicação, com o menos 1 que eu ainda não multipliquei, vai dar menos 1. Então, quer dizer, menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1, ou seja, menos 1 ao cubo, resulta em menos 1. Então, quer dizer que a raiz cúbica de menos 1 é o próprio menos 1, porque o menos 1 é o número que elevado ao cubo vai dar quem está embaixo da raiz, que é o menos 1. Raiz cúbica pode existir de número negativo. Da mesma forma que a gente pode comentar aqui, ó, a raiz cúbica de menos 8 é quem? É menos 2. Por quê? Porque menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vai dar menos 8. Você vai fazer esse com esse, vai dar mais 4. 2 vezes 2 na multiplicação, sinais iguais, resultado positivo, mas a hora que você pegar esse mais 4 e multiplicar com esse menos 2, vai dar aí o seu menos 8, tá? Então, a raiz cúbica de um número negativo sempre é um número negativo também. E a raiz de menos 1 é menos 1 mesmo, tá? Então, quer dizer, por quê? Qual que é o argumento para eu dizer que a raiz cúbica de menos 1 é o menos 1 mesmo? Porque esse menos 1, que é resultado, elevado ao cubo, dá um número que está lá embaixo da raiz. Qualquer raiz tem esse significado. Tá? A cúbica é diferente da quadrada, então ela tem um índice. Em vez de você elevar o quadrado para achar o cara que está lá embaixo, que nem a gente fez aqui para 16, 4 ao quadrado daria 16, 3 ao quadrado daria 9, a cúbica é o número que está aqui como resposta, se elevado ao cubo tem que dar o número que está embaixo da raiz. Menos 2 ao cubo daria menos 8. Assim como menos 1 ao cubo, está escrito aqui do lado, vai dar menos 1 mesmo, tá? E seria essa a única resposta. No conjunto dos números reais, você só tem uma resposta para a raiz cúbica de menos 1. Tanto que você consegue fazer na sua calculadora científica. Eu não consigo mostrar aqui, né? Mas dá para fazer. Eu vou tirar uma foto e mandar aí para vocês já direto no grupo do WhatsApp, e eu incluo na apresentação da aula, tá? Então, ó, dá para você fazer raiz cúbica de menos 1, a calculadora só entende o conjunto dos reais, então você consegue aí fazer a raiz de menos 1, tá? Já tirei a foto, já está no grupo, eu anexo aqui na aula. Então, dá para a gente fazer. Agora, nos complexos, a calculadora não faz. Você não tem como fazer aí. O Google já faz. Você jogar no Google e falar que é complexa, a raiz complexa que você quer, ele já faz. Mas a calculadora científica, às vezes é o que a gente tem na mão nas aulas do Cefet, nas provas, vai que volta presencial, ela não faz, não. Mas vamos ver como é que a gente faria essa conta. Então, ó, pensando no conjunto dos complexos, ou seja, dado z igual a menos 1, calcular raiz cúbica de z. Porque agora eu chamei o z para te chamar a atenção que esse menos 1 é um complexo, não é um menos 1 real. A raiz cúbica do menos 1 real é simplesmente menos 1. Porque o único número real que eu vou elevar ao cubo que vai dar menos 1 é o próprio menos 1. Não tem jeito. Mas quando a raiz é complexa, a coisa é um pouco diferente, tá? Então nós vamos fazer a resolução. Primeira coisa, escrever o z, pessoal. Escrever o z na sua forma complexa. Se o complexo, vou fazer ali no cantinho azul, ó. Se o complexo é z igual a menos 1, quer dizer que ele só tem parte real. Se ele só tem parte real, quer dizer que a parte imaginária é zero. Fala, André, mas se a parte imaginária é zero, ele não vira um número real? Simples assim? Ele é um número real, mas agora você está trabalhando no conjunto dos complexos. Então você tem que resolver esse exercício seguindo aí a lógica dos números complexos. E é isso que nós vamos fazer. Para tirar a raiz, gente, de número complexo, forma trigonométrica, tá? A raiz eu não tenho nem que procurar uma justificativa, porque você imagina você tirar a raiz, sei lá, eu vou tirar a raiz cúbica de 4 menos 3i. Putz, não tem como fazer essa operação. Talvez na forma trigonométrica tenha, tá? Talvez na forma trigonométrica tenha, nem sei. O que eu preparei foi um exemplo bem mais simples, vocês já vão ver que vai dar trabalho, tá? Então, ó, o que eu tenho é isso aqui, é esse complexo. Z igual a menos 1, portanto, parte imaginária é zero. Vocês vão ver que mesmo com a parte imaginária sendo zero, ele vai ter raízes complexas. Então, vamos fazer o que a gente está acostumado. Módulo e argumento. Aqui as contas são curtinhas,
então eu deixei para fazer elas à mão. Como é que eu faço o módulo mesmo, gente? O módulo complexo, que só tem parte real, só tem parte imaginária, é o módulo do número. Seria o módulo de menos 1, que é 1 mesmo. Mas eu vou fazer aqui para vocês, ó. Como que é a mesma fórmula? É a quadrado mais b quadrado, certo? O a aqui é menos 1, eu vou levar ele ao quadrado, parênteses, para você lembrar que o menos também vai ao quadrado, e o b é 0. Vou pôr parênteses aí só para manter a elegância, porque eu tive que pôr no a. O b é 0, ó. O que vai acontecer isso? Menos 1 ao quadrado, expoente par, resultado positivo. O quadrado de 0 é 0 mesmo, não precisava nem ter feito, né? Então vai ficar a raiz de 1 mais 0, raiz de 1, ou simplesmente, pessoal, ρ igual a 1. A raiz quadrada não tem como dar negativo. Besteira. A raiz quadrada não tem como dar negativo. A cúbica, que é o nosso, vamos dizer assim, o nosso ponto de partida do exercício, a cúbica tem como dar negativo. Mas, para esse exercício aqui, para calcular o módulo é raiz quadrada. Não inventa não, tá? Não é porque eu pedi no enunciado a raiz cúbica, isso aqui é uma etapa do exercício. Isso é uma etapa do exercício. Esquece o enunciado. Agora transformo, mudou, né? Essa etapa, vamos dizer assim, seria transforme z igual a menos 1 na forma trigonométrica. Transforme o complexo z igual a menos 1 na forma trigonométrica. Então não mudaram as fórmulas. Não é porque eu estou calculando uma raiz cúbica que você vai me inventar de pôr uma raiz cúbica aqui no argumento, hein? Não, as fórmulas são as mesmas ainda. Assim como a do seno, ó, também. Seno é quem? É a parte imaginária aqui, vai dar 0. E quem que é o cosseno? O cosseno é a parte real que a gente acabou de... Desculpa, a parte real que está ali em cima, menos 1, sobre o 1 também que a gente acabou de calcular. Então, olha só. Quem que tem cosseno? Precisa ser de alguém, né? Cosseno de θ. Quem que tem cosseno menos 1 e seno 0? Gente, aí não fica difícil você pensar nisso sem desenhar o ciclo, tá? Fica difícil você pensar nisso sem desenhar o ciclo. Você vai ter que vir aqui desenhar o ciclo. Não esquece que o sem sono... Ficou muito grosso aqui, né? Sem sono é em pé, com sono é deitado. Quem que vai ter aí cosseno menos 1? Onde é que é o menos 1? O valor menos 1. Porque lembra que cosseno é um valor, não é um ângulo, tá? O valor menos 1 no eixo do cosseno. Menos 1 no eixo do cosseno tá aqui. Ó, não dá certinho? O ângulo que bater aqui, ó, puxando para o eixo do seno dá 0. E ele tem cosseno menos 1. Concorda? No seno ali ele bate no 0. E no seno ele bate no 0. E no cosseno ele está bem em cima do menos 1. Então é o 180. O 180 em radiano, gente, a gente já sabe que é π, né? O 180. Então o cara que tem seno 0 e cosseno 1 não tem outro cara. É o cosseno. Portanto, é o 180 graus, que é igual π radianos, tá? Ou simplesmente, gente, o argumento aqui é π. Esse a gente sabe de cabeça, porque é ele que a gente usa na regra de 3, tá? O argumento aqui é π. André, ainda não entendi o que você fez? Ó, você não precisava nem ter calculado o... Não, precisava ter calculado o módulo, sim. Eu calculei o módulo, deu 1. Eu acho que até aqui todo mundo entendeu. O seno é parte imaginária sobre o módulo, que é 1, dá 0. É 0 sobre 1 dá 0. O cosseno é parte real, que é menos 1, sobre o módulo, que é 1 mesmo. Menos 1 sobre 1 dá menos 1. Quem que é o cara que no cosseno vai estar exatamente em cima do menos 1 e no seno vai dar 0? É o 180. É o 180 que está aqui em cima do menos 1 no eixo do cosseno. Só pelo cosseno você já saberia. Aí você ainda confirma. Ó, se você puxar para o eixo do seno, 180 bate no 0. Então, meu argumento aqui é 180 graus. Achei o módulo e o argumento? Achei. Eu posso escrever Z na sua forma... Deixa eu deixar isso aqui para não fazer besteira, né? Eu posso escrever Z na sua forma trigonométrica. O módulo é 1 e argumento é 180. Então, 1 vezes cosseno π mais i seno π. Gente, o que eu falei a aula passada? O que eu falei a aula passada para vocês? Que a fórmula que eu aplico, que é a segunda fórmula de Moivre, ela é feia, tá? Ela é zoada. Mas vamos devagarzinho analisar passo a passo dela. Aqui eu não quero elevar z ao cubo. Se eu fosse elevar z ao cubo, eu elevaria 1 ao cubo, né? Ou seja, se eu fosse elevar z a 3, cubo é 3, tá? Se eu fosse elevar z a 3, eu elevaria 1 ao 3 e multiplicaria o π por 3 aqui no cosseno e o π por 3 ali no seno. Não, mas eu vou tirar a raiz cúbica. Se eu quero a raiz cúbica de z, eu tiro a raiz cúbica do módulo, mas aqui é nos reais. Que o 1 aqui é um número real. Eu tiro a raiz cúbica do módulo e divido os argumentos pelo índice da raiz, tá? Então, a raiz cúbica de z, ó, repara que não estava azul, agora ficou azul, tá? Eu retiro, se eu quero tirar a raiz cúbica, porque esse é o z
Ainda não é a raiz cúbica de z, eu quero a raiz cúbica de 1, sendo z igual a 1. O 1, escrito como complexo, escrito na forma trigonométrica, é assim, ó, 1 cosseno π mais i seno π. Ah, André, uma inutilidade tão grande fazer isso aí, por que você não escreve só 1? Porque às vezes você vai precisar das raízes complexas, e as raízes complexas só vai achar tirando na forma trigonométrica. Então, eu passei o 1, z igual a 1, para sua forma trigonométrica. É 1 cosseno π mais i seno π. Por quê? Seno π é zero. A gente acabou de ver que seno 180 é zero, então vai zerar a parte imaginária. Cosseno π é menos 1, vai dar 1 vezes menos 1. Na verdade, não é z igual a 1, né? É z igual a menos 1, perdão, gente. Z igual a menos 1. Cosseno π vai dar menos 1, 1 vezes menos 1 vai voltar no menos 1 inicial. Então, eu quero tirar a raiz cúbica desse menos 1 inicial que já está na sua forma trigonométrica. Então, eu vou tirar a raiz cúbica de z. Para tirar a raiz cúbica de z, eu tiro a raiz cúbica do módulo. E o argumento, eu divido pelo índice da raiz. A gente viu essa fórmula na aula passada. E faz sentido. Quando é potência, eu não elevo o módulo à potência e multiplico o argumento pelo número que é o expoente da potência. Aqui, já que eu vou tirar a raiz, eu tiro a raiz do módulo e divido o argumento pelo índice da raiz. Mas nessa segunda fórmula de Moab, foi uma chatice a mais. Tem o 2κπ. O que é esse bendito desse 2κπ? É uma maneira, você vai achar várias respostas para o mesmo exercício, tá? Ah, eu poderia até elaborar mais a minha explicação, mas não compensa. Saiba que é uma fórmula, tem a ver com as voltas ali no ciclo trigonométrico, tá? Mas você não precisa pensar nisso agora. Você só precisa pensar que o K varia dentro dos números de 0 até n-1. Como assim n-1, André? Uai, o n é o índice da raiz que você está tirando. O índice da raiz que você está tirando não é 3? Então, quem que é n-1 é 1 imediatamente antes dele. Então, é quem? O 2. Ele vai de 0 até... O K vai de 0 até n-1. Então, é 0, 1 e 2. Raiz cúbica vai ter 3 respostas. Lembra que a gente falou? Ó, volta tudo. Primeira fórmula de Moivre, tralalá, isso a gente fez hoje, mas está na ordem que seria da aula passada, que não deu tempo da gente terminar, eu tinha que apresentar a fórmula para não ficar muita coisa para a aula de hoje. Aqui, ó, o K na fórmula, a fórmula é feia pra caramba, mas o K varia de 0 até n-1. Então, como eu vou tirar a raiz cúbica, vai variar até 2. Então, eu vou ter as respostas com K igual a 0, K igual a 1 e K igual a 2, tá? Ah, muita informação, André, calma, mas você vai ver que é mais um embolado de coisa. Mas a ideia em si não é difícil, é a aplicação direta da fórmula. Qualquer coisa, você assiste de novo esse vídeo numa velocidade mais rápida, você vai pegar, tá? Então, eu vou ter a raiz, a resposta, vamos dizer assim, com K igual a 0, que eu vou chamar de R0, tá? Vou ter a resposta, K igual a 1, que eu vou chamar de R1. E vou ter a resposta com K igual a 2, que eu vou chamar de R2. Aí, pessoal, é só substituir na fórmula, porque o resto é tudo número. A única letra que está aí ainda é o K. Ah, André, mas você tem o I e você tem o Π também, né? E você tem o Z. Não, mas o Z é um número inteiro. E o Π é um número. O Π é 3,14. O I também é um número, raiz de menos 1. A única variável que você tem é o K. Você vai substituir primeiro por 0, depois por 1, depois por 2. Você achou suas 3 respostas, ó. Então, com o R0, a raiz desse complexo, a raiz cúbica desse complexo com R0, é só substituir o K por 0. Substituir o K por 0, zerou. Ficou só π sobre 3 no cosseno e ficou só π... Ah, eu copiei errado aqui, hein? Olha eu fazendo besteira. E ficou só π sobre 3 no seno também. Então, isso aqui é um 3, hein? Não é um 2, não. Desculpa, gente. Aí eu fazendo besteira. 2, não sei de onde que eu tirei 2. Então, se zerou o K, zerou o 2kπ inteiro. Ficou cosseno de π sobre 3. Mas e seno de π sobre 3? E a raiz cúbica de 1 você nem mexe. Lá não tem K, você só vai mexer onde tem K. Tá vendo? Então, aqui, ó, como é 60, a gente tá cansado de saber que cosseno de 60, se não lembra, volta naquela tabelinha. Eu não vou voltar porque já é quase 9 horas, tá? Vocês voltam aí de novo, volta o vídeo. No vídeo mesmo eu mostrei ela. Π sobre 3 é 60, também já mandei vocês decorarem isso, né? Π sobre 4, 45, Π sobre 6, 30, Π sobre 3, 60. Cosseno de 60 é meio, seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, tá? Como a raiz cúbica de 1 é 1 mesmo, tá? Então vai ficar só aí meio, seria o cosseno de 60, mais 160 raiz de 3 sobre 2 vezes i, tá? Então a primeira resposta, a primeira raiz cúbica de menos 1 no conjunto dos complexos é S. Tem 3. Vai sempre ter 3, porque pela fórmula de Moivre é sempre o número de raízes conforme o índice da raiz. Se fosse uma raiz sétima, deixa eu isolar isso aqui, que isso aqui é comentário, né? Não tem nada a ver com exercício. Se fosse uma raiz sétima que eu fosse tirar de um complexo qualquer, o que eu ia ter? Eu ia ter n igual a 7, sempre para no n menos 1, começa do 0. Então eu ia ter uma resposta com esse bendito desse k igual a 0,
uma resposta com esse bendito desse K igual a 1, igual a 2, igual a 3, igual a 4, igual a 5, igual a 6. Se fosse uma raiz 7, eu ia ter 7 respostas, do 0 até o 6, tá? Se fosse uma raiz nona, eu ia ter 9 respostas, do 0 até o 8. Se fosse uma raiz 1000, eu ia ter 1000 respostas, do K variando de 0 até 999, tá? Então eu vou substituir, é chato, mas é mecânico. Uma vez que você vai assistir essa aula uma vez, não sei se tem exercício disso na lista, se não tiver, melhor para vocês, né? Mas eu tenho que passar a matéria inteira. Se tiver, você vai assistir essa aula agora, vai ficar meio assim, vai assistir daqui a pouco de novo, você vai ver que é só um trabalho mecânico, chato, repetitivo, mas é só substituir o K, como é raiz cúbica, você vai fazer com o K 0, 1 e 2. Se for raiz quarta, você vai fazer com o K 0, 1, 2 e 3. E assim por diante, tá? E assim por diante. Esses comentários aí eu acho que eu vou até apagar, porque, né, no contexto da aula faz sentido, mas a hora que você for estudar isso aqui em casa não vai ter sentido nenhum isso aí, né? Eu apaguei o complexo na forma trigonométrica dele, que é igual a z igual a 1 mais, como é que era mesmo? É π, né? 1 π vezes cosseno π mais i seno π, certo? Esse aqui é o complexo na forma aí trigonométrica dele. Se eu falei outra coisa, desculpa. Então, ó, pela fórmula, você vai obter isso daqui, tá? E aí, pessoal? Aí falta o último slide aí, né? Quem quiser sair, fica à vontade. Eu só vou terminar porque o último eu não animei. Eu tenho mais duas respostas ainda. Eu vou ter a resposta pro R1, que é o K igual a 1. Então, como é que vai ficar o meu R1? Meu R1 eu vou copiar aquela mesma fórmula. Agora eu, né, zoei tudo. Essa mesma fórmula, só que em vez de pôr o K igual a 0, eu vou pôr o K igual a 1. Então, como é que vai ficar aqui, ó? R1 vai ficar raiz cúbica, eu só estou copiando. A fórmula que está no slide anterior, ó, essa fórmula grande, eu vou copiar ela de novo. R1 vai ser K igual. Aqui, igual aqui. Vai ser K igual raiz cúbica de 1. Raiz cúbica de 1 cosseno de π, aí o K igual a 1. Então, 2K vai ficar, 2Kπ vai ficar 2 vezes 1, 2, 2π sobre 3. Mais I, o seno vai ser o mesmo argumento, né? Ó, era π mais 2Kπ, só que aqui o K é 1, então é π mais 2π sobre 3. Ô, gente, não precisava nem ter copiado isso aqui, fala sério, ó. Fala sério. Você ia ficar, na verdade, raiz cúbica de 1, ó. Olha o que vai ficar aqui. Vai ficar π mais 2π, 3π. 3π sobre 3, corta o 3 com 3. Eu vou pôr direto, se vocês me permitirem, cosseno de π, tá? Mais I, ó, π mais 2π, 3π. 3π sobre 3, corta o 3 com 3, ó. 3π sobre 3, corta o 3 com 3, fica só π. A gente já calculou o cosseno e o seno de π, gente. A gente calculou ali no slide anterior. Como é que fica isso aqui, então, ó? Ó, vou até fazer aqui, vou dar uma colher de chá aí para quem ainda não saiu ou para quem vai assistir depois. Cosseno de π, menos 1. A gente acabou de calcular ali. Seno de π, 0. Então isso aqui zerou. Dentro do parênteses vai ficar só menos 1. E fora, raiz cúbica de 1 é 1 mesmo, certo? Então vai ficar 1 fora do parênteses vezes o menos 1 de dentro do parênteses. Então vai dar aqui menos 1. Tá vendo? Essa resposta, que seria no conjunto dos reais a única possível para raiz cúbica de menos 1, também vai aparecer aqui nas raízes complexas. Mas você vai ter duas respostas extras. Essa que a gente acabou de achar aqui na lousa anterior, meio mais raiz de 3 sobre 2i, A no conjunto dos reais, que o complexo engloba os conjuntos reais. Ele é maior, mas os reais estão dentro dele. E a última, vocês vão ver que vai ser parecida com aquela lá, mas vamos mudar alguns sinais. Ó. Então, essa aqui é a nossa última raiz, o R2, que eu vou trocar o K por 2. Então, aqui eu não preciso nem voltar para sair substituindo na fórmula. Minha fórmula já está aí, ó, é cosseno de π sobre 3, mas aqui o K eu vou substituir por 2. Então, era 2Kπ, seria 2 vezes 2π. Então, ficaria 4π. Certo? Quem não entendeu o que eu fiz, ó, é 2Kπ
Eu troquei o K por 2, ficou 2 vezes 2 deu 4, 4π, tá? Isso aqui não é um quadrado, não, tá? Eu pus o 2 aqui no lugar do K. 2 vezes 2, 4, então ficou 4π. Tá sobre 3 ainda, porque isso é da fórmula, certo? Mais I seno de π mais 4π sobre 3 também é o mesmo argumento, né? Também não precisava ter feito isso, hein, gente? Podia ter ido direto. 5π sobre 3. O cara que vai dar aqui é 5π sobre 3. Aqui eu não vou ter como cancelar. Então, vou copiar tudo de novo. Cosseno de 5π sobre 3 mais I seno de 5π sobre 3. E aí? Putz, não sei, André. 5π sobre 3 tá pegando pesado aí. Tô não. Sobre 3 tem π sobre 3. Lembra daquela história? Todo mundo que é parente tem o mesmo sobrenome. Então, você vai ter que vir aqui fazer o ciclozinho trigonométrico. Não dá, gente. Forma trigonométrica. Não dá para você fugir da trigonometria, como o próprio nome diz. Então, você vai ter que fazer os parentes do π sobre 3, que é quem? Ah, meu desenho tá ficando horrível, porque eu também já tô cansado. Mas calma lá. Vamos fazer direitinho. Que é quem? É o π sobre 3, é os 60 em radianos, tá? Então, você vai ter que vir aqui. Deixa eu fazer o desenho aí para vocês ir embora, né? Última aula, pra vocês ir embora com o desenho bonitinho. Pelo menos mais ou menos, tá? Não vou nem apelar para fazer o círculo aqui que o PowerPoint me dá. Eu vou fazer ele certinho aqui. Na lousa ficaria melhor, né? Mas aqui na lousa digital é mais complicado. Então, são os parentes do 60, que você vai fazer aqui, ó. 1, 2, 3 e 4, tá? Não tá uma maravilha, mas tá um rascunhinho aí, ó. Os parentes do 60. Todo mundo que é parente 60 é π sobre 3. Todo mundo que é parente tem o mesmo sobrenome, ó. Todo mundo que é parente tem o mesmo sobrenome. Como que é aquela história mesmo para a gente decorar aí? Escravos de Jó, escravos de Jó. Jogavam caxangá. Pega uma caneta de outra cor aí, ó. Tira, subtrai 1 do denominador para escrever o numerador. Põe, soma 1 no denominador. Não deixa dobrar. O dobro seria 6. 1 antes do dobro é 5. Então tá aí, você já sabe quem é o 5π sobre 3. Ele é um parente do 60 que tem quem? Cosseno positivo e seno negativo. Então ele tem cosseno positivo e seno negativo. Ó. Lembra? Sem sono em pé, com sono deitado. Ó. Ele vai bater aqui, ó. Ficou meio torto o meu. Ele estaria um pouquinho mais para cá assim, ó. Mas o importante é que ele vai bater no cosseno na parte positiva e no seno na parte negativa. Então é só você trocar ali, ó. Cosseno de 5π sobre 3 é o mesmo cosseno do 60, que é meio. A gente já viu isso aí, tá? E é positivo o cosseno. O seno é o mesmo seno do 60, mas é negativo. Então é menos raiz de 3 sobre 2, tá? E aqui, raiz cúbica de 1 é 1 mesmo. Então, meu R2 aqui, eu vou tirar que ele é 1 vezes isso aqui. Então, vai sair simplesmente isso aqui que está aí dentro, né? Ó, mais meio ou simplesmente meio, menos raiz de 3 sobre 2 i. Certo, pessoal? Mais meio menos raiz de 3 sobre 2i. Essa é a terceira raiz possível. Reparem que no conjunto dos reais, o intuito desse exercício foi demonstrar isso aí, nos conjuntos dos reais, menos 1 só tem uma raiz cúbica, o próprio menos 1. No conjunto dos complexos ele tem 3. Ele tem o menos 1, ele tem o meio, menos raiz de 3 sobre 2i, e ele tem também o que a gente fez ali, ó, o mais meio mais raiz de 3 sobre 2i. Mudou só o sinal aí do complexo, portanto é um conjugado, tá? Não é à toa também. Você tirou, mas não vamos entrar nisso aí não. Você tirou uma raiz, deu um complexo, o complexo conjugado estava ali no meio também, e a raiz real também estava ali no meio, tá? É isso, gente. Obrigado. Foi um bom ano, espero que tenha sido para vocês também, mas semana que vem a gente está aí para tirar dúvida.